Oi, hoje é resenha do conto Dia Após Dia, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea A Via Crucis do Corpo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Hoje é dia 13 de maio, é dia da libertação dos escravos, segunda-feira, é dia de feira livre. Liguei o rádio de pilha e tocava um Danúbio Azul. Fiquei radiante, vesti-me, desci, comprei flores em nome daquele que morreu ontem, cravos vermelhos e brancos. Como eu tenho repetido a exaustão, um dia se morre, e morre-se em vermelho e branco. O homem que morreu era um puro, trabalhava em prol da humanidade, avisando que a comida no mundo ia acabar. Restou Laura, sua mulher. Mulher forte, mulher vidente, de cabelos pretos e olhos pretos. Daqui a dias vou visitá-la, ou pelo menos falar com ela ao telefone. Assim começa Dia Após Dia, que conta a história desta mulher que a gente não fica sabendo o nome dela, exatamente o que ela faz da vida. Bom, temos alguns indícios que a gente percebe que ela é uma escritora. E peraí, opa, então uma escritora, a própria Clarice? Pode ser que sim. Na verdade, este conto aqui, que no fundo ele se assemelha mais a uma crônica. Mas, se a gente for pensar bem, na verdade, ele é um texto meio que tradutor do que a gente já havia visto em textos anteriores. Sim, é necessário a gente lembrar a origem aqui deste um dos últimos livros de Clarice Lispector, A Via Crucis do Corpo. Sim, tem a origem naquele pedido do seu editor, onde ele ofertou 3 pequenas histórias, 3 ideias de histórias, né, para ela desenvolver. Ela ficou assim meio reticente, não gosto de fazer isso, de fazer encomenda, mas acabou topando e acabou escrevendo sim esses 3 argumentos. Bom, dito e feito, ela meio que se inspirou também, né, meio que na nova, digamos, pegada de escrita. E aproveitando o mesmo fim de semana que ela já havia terminado as 3 histórias lá do amigo, ela começou a escrever outras coisitas. E justamente um desses 2 textos estão aqui presentes também. O primeiro foi O Homem que Apareceu. Temos aquela história do homem que surge, de repente, fala com ela na rua, né? E agora temos aqui Dia Após Dia. Na verdade, a gente percebe que esse texto aqui é praticamente uma continuação lá daquela outra história, porque temos os mesmos elementos. Nós encontramos, por exemplo, o dono do botequim, o Manuel, como também a citação a um certo Cláudio. Temos tudo os mesmos elementos presentes. E também, acho que até é principal, o Dia das Mães, que é citado lá na primeira história e aqui também. E aliás, vale dizer que a história anterior que a gente viu no vídeo passado também se referia a um Dia das Mães. Ou seja, temos 3 histórias que estão conectadas e praticamente é uma coisa só. Por isso que às vezes dizer que esse texto aqui, embora tenha toda uma estrutura de crônica, na verdade ainda é um texto que se possa chamar de conto. Pois é, porque ele faz a ligação com os outros, ou, como eu disse, meio que vai traduzindo um pouco do que a gente estava acompanhando antes. É verdade, né? Quando a gente leu O Homem que Apareceu, a gente não percebia que aquela história pudesse ser exatamente uma história ficcional, talvez. Quando a gente coloca um texto como crônica, a gente meio que diz, não se costuma muito se valer da ficção dentro de uma crônica, porque é sempre mais um comentário do autor a respeito do seu cotidiano. Mas, na verdade, quando lá em Homem Apareceu tínhamos aquela história, mesmo que tivesse uma escritora ali presente, a gente pudesse fazer muitas conexões com a própria Clarice Lispector, ou seja, um texto quase autobiográfico, a gente ainda podia dizer, no fundo, que é apenas um texto normal, um pequeno conto, e acabou por aí. Quando a gente viu a história do vídeo passado, também necessariamente não parecia que ele tinha alguma conexão entre a outra primeira história. Mas quando vem isso aqui, a terceira, aí sim a gente consegue fechar uma certa trilogia aqui presente, literalmente através dos temas principais: morte, liberdade e principalmente também maternidade. Pois é, esses 3 temas que estão pingando em cada um desses 3 pequenos contos formam um belo de um conjunto aqui. Pelo menos temos aqui a certeza que tudo está realmente junto, bem conectado. Portanto, o grande valor aqui de Dia Após Dia, o conto de hoje, é justamente fincar exatamente esta autorreferência entre as histórias. Na verdade, na outra coletânea que a gente viu alguns meses atrás, aqui da Clarice, a gente também percebeu que uma ou 2 histórias, agora não consigo me lembrar exatamente quais foram,
que havia uma certa conexão e você falava, opa, peraí, temos sim uma ligação de uma história para a outra. Ela fez isso praticamente só essa vez aqui e da outra vez acolá. E nunca mais que eu tenha percebido. Talvez existam até outras conexões. Quem sabe? Eu nunca percebi. Mesmo lendo tudo quase ao mesmo tempo. Quer dizer, o projeto aqui da Clarice Lispector está fazendo quase 3 anos de existência, né? Mas enfim, o que vale é que essa coisa de ela meio que continuar em outra história, uma mesma temática, não é comum na autora. Mas claro, né, a gente pode pensar uma coisa que, principalmente lá nos seus romances, né, uma pequena abordagem que eu fiz, claro, ainda não li tudo dela ainda, das suas histórias longas, eu sempre digo que a Clarice meio que sempre fica brincando com o fato dela ser uma escritora, e muitos dos textos dela, no fundo, meio que elabora a vivência de uma escritora que está tentando encontrar um jeito de se expressar através da arte da escrita. Coisa meio maluca, mas acho que tem sentido. Mas voltando ao texto de hoje, né? Muitos leitores podem pensar que crônicas às vezes não tem um grande de um peso, porque se você vê uma atrás da outra, meio que você vai perdendo um certo foco, né? Uma certa noção de querer encontrar, por exemplo, peripécias que a gente encontra em histórias mais tradicionais, com começo, meio e fim, onde temos uma certa narrativa que vai se desenvolvendo e temos, enfim, um final, às vezes surpreendente, no final do texto. Mas, na verdade, na crônica, às vezes isso não acontece. Muitas vezes tem um tom pessimista, um tom alegre também, mas não fica exatamente com uma história a ser marcada. Justamente porque também são fragmentos. E no caso aqui também de dia após dia, temos vários fragmentos de vários momentos dessa mulher, que é uma escritora, e a gente pode, claro, se conectar de novo a Clarice Lispector. Tem uma passagem também interessante, onde ela diz ao filho, pelo telefone, que é o que mora provavelmente em outro país, que ela está escrevendo um livro onde ela talvez possa ficar um pouco marcada em termos críticos, né, por estar fazendo um texto meio pornográfico, que é exatamente, claro, as 3 primeiras histórias aqui de A Via Crucis do Corpo. Ela inclusive cita o próprio primeiro conto aqui presente, que é Miss Algrave, o que faz sim tudo isso realmente ser um belo de um ciclo. Agora eu fico curioso para saber se ainda teremos outras histórias aqui dentro de A Via Crucis do Corpo, que também vão fazer conexão com este princípio. Você vai ser muito mais do que essa pequena trilogia aqui. Talvez sim, é muito provável. Principalmente porque todo esse livro aqui ele foi composto com uma ideia fixa na cabeça, né? Não era uma questão de vez em quando você escreve um conto, deixa um pouquinho guardado na gaveta, e depois de algum tempo você faz uma seleção dos melhores contos, dá um nome para essa coletânea e lança no mercado. Pois parece realmente que esse livro aqui, realmente ele tem um foco muito mais definido que os anteriores. Digamos que nos outros projetos da escritora, ela meio que já tinha uma batelada de contos prontos e depois ela pegou uma certa temática, viu se dava liga e daí buscou um certo título para o livro. No caso aqui, parece que foi o contrário, né? A unidade veio antes do produto em si. Acho que é isso que dá para dizer a respeito deste conto que talvez seja uma crônica, mas eu acho que não é. Enfim, para Dia Após Dia, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo 2,5 asteriscos. Pois é, não é uma nota nada demais, porque na verdade o texto em si não é lá grande coisa mesmo, mas pelo conjunto até que ele funciona bastante e tem o seu valor. E falando em conjunto, amanhã vamos terminar mais uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, que é essa daqui, Um Gato Indiscreto e Outros Contos, escrito por Saki, um escritor inglês cheio de graça e também de um pouquinho de assombro. Sim. E aliás, essa última história aqui é um pouquinho tenebrosa, mas isso a gente vai conferir amanhã. Eu já li e é bem bacana, com certeza. Enfim, aí sim, fica a dica, né? Quando terminarmos essa coletânea, outro livro irá substituí-lo para as terças-feiras. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia. E tchau!